pessoal, meu nome é Cosete Castro, eu sou psicanalista e por mais de 20 anos eu fui professora universitária e pesquisadora na área de comunicação. Sigo pesquisadora, mas agora eu vim para contar para vocês sobre a criação do coletivo Filhas da Mãe, que aconteceu em 2019. Para contar isso, eu preciso contar um pouquinho de mim. Eu sou filha única e a minha mãe foi diagnosticada com Alzheimer há mais ou menos 10 anos. Minha mãe era uma pessoa muito especial, com uma personalidade muito forte, gostava de viajar, de sair, de ir ao cinema, de andar com as amigas, e isso foi se perdendo com o Alzheimer. Mais um detalhe, a minha mãe, ela morava em Porto Alegre e eu aqui em Brasília, ou seja, a cada 2 meses eu ficava monitorando a minha mãe enquanto ela estava nas etapas iniciais do Alzheimer. O Alzheimer, para quem ainda não conhece, é a doença entre as demências mais conhecida, 70% dos casos são de Alzheimer. Bom, então, nesse meio tempo, quando a mãe estava ainda nos estágios iniciais, eu ficava viajando a cada 2 meses com acompanhamento de cuidadoras profissionais e outros profissionais da área de saúde. Chegou um momento, em 2017, final de 2017, que a minha mãe já não podia mais estar sozinha na casa dela. A casa representava um perigo e ela aceitou vir morar comigo em Brasília. Isso foi um grande desafio, porque muda toda a rotina, muda a casa, tudo teve que ser adaptado para receber a minha mãe. Não é receber a mãe como ela era, como eu sempre convivi. Uma mãe com Alzheimer é uma mãe com mais violência, é uma mãe que não lembra mais da gente, que pode ter crises de perseguição, pode ter uma série de problemas, andar, não conseguir parar, andar, até nós que estamos saudáveis, não aguentarmos mais. Bom, isso faz com que para as cuidadoras familiares e mesmo para as cuidadoras profissionais que acompanham, haja um desgaste físico e mental. Físico, porque não é fácil ficar segurando e levantando uma pessoa que tem o mesmo peso ou muito mais que o peso de nós, da gente. O que aconteceu? A chegada da minha mãe foi muito legal e foi muito desafiadora. O que aconteceu no meio desse ano? A minha mãe foi internada 2 vezes. Foram mais de 70 dias de internação. E eu só pude manter a minha saúde física e mental porque eu contava com a ajuda de grupos de apoio, de grupos de amigas. Elas foram essenciais na minha vida. E junto com essas pessoas, essas mulheres, nós começamos a conversar sobre isso. Né? Minha mãe foi em 2018 e 2019 internada. E aí em 2019 nós começamos esses papos, assim, como assim? Quem cuida de quem cuida? Essa foi a grande questão. E nós decidimos criar um grupo, um coletivo chamado Filhas da Mãe. As pessoas perguntam, mas por que Filhas da Mãe? Filhas da Mãe é tão ofensivo. A ideia foi exatamente essa, desconstruir a linguagem, desconstruir essa mania, esse costume social tão negativo das pessoas de dizerem que ser filhas da mãe é uma coisa ruim. Ao contrário, nós temos muito orgulho de ser filhas da mãe. Então, no finalzinho de 2019, o coletivo foi criado com uma coordenação só de mulheres, cuidadoras familiares ou ex-cuidadoras. Mas o grupo mesmo, o coletivo, era muito maior e aceitava homens, mulheres, e podia ser filho, podia ser neto, podia ser sobrinho, podia ser genro, nora. Não importava, o que importava era ter um grupo de apoio para acolher as pessoas cuidadoras familiares. O cuidado familiar, ele é um trabalho invisível, um trabalho sem remuneração e que vai desgastando no dia a dia, porque além do trabalho em si, tem um desgaste emocional. Essa pessoa que a gente ama, esse parente que a gente quer bem, ele está desaparecendo. Não na forma física, porque a gente vê
eles ali todos os dias, mesmo que estejam perdendo as suas habilidades motoras, mas principalmente porque eles estão perdendo as habilidades de memória, de linguagem, de compreensão de um parágrafo e até de uma frase ou de uma palavra. Chega um ponto que eles não conseguem mais se comunicar e nem entender o que a gente está dizendo. E quando eles se comunicam, às vezes é de uma forma agressiva, porque é uma forma primitiva de se proteger. E a gente fica pensando, quando não conhece, que é contra nós, não gosta mais de mim, não me quer. O cuidado familiar gera muita dor, não só pela questão financeira, pela sobrecarga de trabalho, mas porque, em geral, a família deixa uma pessoa cuidando e os outros familiares se desresponsabilizam disso. Por isso é muito importante os grupos de apoio e também o grupo familiar. Estamos sim perdendo todos os dias o ser querido, mas não precisamos ficar nessa dor, nessa impotência, nesse desespero que às vezes nos afoga. Exatamente para isso surgiu o coletivo Filhas da Mãe. Uma das primeiras coisas que a gente fez foi pensar: vamos para o carnaval. E a gente se olhou assim, uma para o lado da outra, e disse: como assim carnaval? Sim, carnaval. Carnaval é um momento de riso, de alegria, de se liberar da culpa também. A culpa de rir, pessoal, a culpa de se sentir alegre, de se divertir. Então, o nosso convite para as pessoas foi exatamente esse: vamos nos divertir, nós temos direito. O riso, a alegria é um espaço de autocuidado e, principalmente em tempos de pandemia, é um espaço de sobrevivência. Como eu estava dizendo, né, nós resolvemos fazer o carnaval. Bom, da teoria para a prática tem um longo caminho. Entre as coisas que a gente fez nós fizemos oficinas para aprender a sambar, nós fizemos oficina de estandarte, pessoal. Eu nunca imaginei que eu ia estar numa oficina fazendo estandarte de coletivo e saindo do carnaval no coletivo. Nós descobrimos depois que várias das mulheres que participaram, e 99% eram mulheres, essas mulheres, a maioria, nunca tinha saído no carnaval, nunca tinha se divertido, nunca tinha tido tempo para isso, porque tinham coisas mais sérias para fazer. E o carnaval é muito sério, exatamente por isso, porque permite a brincadeira, recupera a brincadeira e o lúdico para nós e para os outros, inclusive para os parentes enfermos. Então, depois de fazer oficina toda semana, de nós fazermos estandarte, estava na hora de ver, vai dar certo ou não vai? Nós tivemos 2 aquecimentos, um aquecimento no Clube da Vizinhança, na Asa Sul, e foi à tarde, foi quando a gente apresentou pela primeira vez. Umas 35 pessoas responderam ao nosso chamado para comparecer a essa festa que estava sendo chamada. Era uma festa da terceira idade, inclusive. E foi muito lindo, porque filhos levaram as suas mães, filhos e filhas levaram suas irmãs enfermas ou avós enfermas. E elas dançaram durante a tarde. E até algumas, dependendo do estágio, conseguiram cantar alguma coisa. Nosso segundo desafio foi: vamos fazer o segundo aquecimento na rua. Fomos para a Banca da Conceição, que nos acolheu, a Banca Cultural da Conceição, na 308 Sul, aproveitando que eram os 60 anos de Brasília. Nós estamos falando de 2020, Brasília estava fazendo 60 anos. E ali nós tivemos mais entre 70 e 100 pessoas, com 2, 3 gerações, inclusive alguns parentes com Alzheimer e outras demências, ali participando e dançando e sorrindo, e alguns também lembrando de musiquinhas de carnaval. Nós apresentamos a nossa coreografia, porque sim, é claro, nós tivemos uma coreografia. E apresentamos também a nossa marchinha, que se chamou Ninguém Solta a Mão de Ninguém, e foi escrita pelo André Barbosa Filho, lá de São Paulo, tudo online, que a gente estava fazendo nesse momento. Não era pandemia, mas nós já recebíamos as notícias do que viria a acontecer. Última etapa, o desafio da rua. Nós fomos para a rua em cortejo, com o apoio do Bloco do Rivotril. É um bloco da saúde mental que existe há mais de 10 anos em Brasília. Eles nos acolheram
né? E nós fomos junto com eles e outras 5.000 pessoas que estiveram juntos. Nós tivemos uns 200 participantes do nosso grupo e foi muito lindo. Dessa vez nós tivemos 4 gerações, as famílias vieram. E esse é um dos objetivos do Filhas da Mãe, né? O apoio a cuidadoras familiares, um incentivo ao autocuidado e também trazer as famílias. A família toda é responsável, não só a pessoa que está cuidando. Enquanto eu estou falando com vocês, a cada 3 segundos no mundo, uma pessoa é diagnosticada com demência ou com Alzheimer. Ou seja, depois da pandemia, nós vamos ter não só o grande envelhecimento, o Brasil é o país que mais envelhece, mais rápido no mundo, nós vamos ter que também tratar como política nacional a questão das demências. Saímos no carnaval e foi um sucesso. E aí depois nós começamos a entrar no mundo digital, porque tínhamos isolamento social. A internet passou a ser a nossa janela para o mundo. E aí nós passamos a fazer lives com outros grupos em parceria. E durante os 3, 4 primeiros meses da pandemia, no primeiro semestre, a gente esteve assim, fazendo lives. E aí nós começamos a pensar o que nós vamos fazer no segundo semestre. E claro, vinha setembro, e setembro é o mês do Alzheimer. E nós pensamos um projeto que a gente considera com muito carinho, que é o projeto Filhas da Mãe Contam Histórias. Um projeto para celulares, onde as pessoas que têm parentes com demências contam suas histórias, que podem ser desafiantes, podem ser divertidas, porque tem muita coisa engraçada que acontece no dia a dia, e também histórias tristes, né? Todos nós que estamos envolvidos com um familiar com demência, temos histórias tristes para contar. A minha história, por exemplo, foi sobre empobrecimento, como os custos do Alzheimer são tão altos. Eu não estou falando só dos custos que existem, o custo físico de carregar, de cuidar, de dar banho, mas também nem dos custos emocionais e mentais. Eu estou falando também do custo financeiro de cuidar. E esse é um tema que muitas vezes as famílias não falam. Bom, nós recebemos 30 histórias, 8 estados diferentes participaram. E em 2021, aguardem, porque nós vamos fazer o coletivo Filhas da Mãe Contam Histórias, segunda etapa. Além disso, nós pensamos como nos aproximar das pessoas no mundo online. E nós trouxemos os antigos saraus presenciais, sarau de música, de poesia, para dentro da internet. Nós criamos os sarais virtuais do coletivo Filhas da Mãe. E não era qualquer sarau, era sarau, porque eles existem a cada 2 meses durante todo o ano. O sarau virtual de música, poesia, prosa e muito afeto, porque é isso que nos une, é isso que nos move nesses grupos de apoio, é estar juntas e podermos apoiar e incentivar o cuidado e autocuidado de cuidadoras e cuidadores familiares. Então nós fizemos 2 sarais em 2020 e o primeiro sarau de 2021 foi sobre carnaval. Como assim? Não teve carnaval? Exatamente por isso nós fizemos um sarau. O sarau se chamou Não Tem Carnaval, mas tem sarau virtual. Foi uma homenagem ao carnaval, foi uma homenagem à alegria e foi uma homenagem também às vacinas. A marchinha de 2021 foi Vacina Sim, pedindo que as vacinas chegassem em todo o país rapidamente, para que as pessoas possam voltar a sair com tranquilidade e a se beijar e a se abraçar. Os nossos saraus têm uma característica. Eles, em geral, estão programados para durar 2 horas, mas isso nunca acontece, pessoal. E também tem isso, da transgressão, da possibilidade de transgressão da arte e da cultura. Nós falamos, sim, sobre políticas nacionais de cuidado, nós damos dicas, né? Falamos sobre demência, nós lembramos a necessidade de cuidado e autocuidado, mas também a gente extrapola o tempo. Nós já tivemos saraus de 2 horas e meia, 3 horas, mas a gente tenta
né, ficar enquanto tem alegria e tem diversão. Além disso, nós começamos a pensar outros projetos. Por exemplo, em março de 2021, nós criamos um blog, o blog do coletivo Filhas da Mãe. Esse blog, ele sai no Correio Brasiliense nas segundas, quartas e sextas. E o que a gente fala nesse blog? Somos a Ana Castro e eu escrevendo para vocês. Nós falamos sobre envelhecimento, sim, o Brasil, como eu já disse, tenho dito em vários locais, o Brasil é o país que mais envelhece rapidamente no mundo. Enquanto isso, a gente está fazendo de conta que é um país de jovens, é o país que mais tem cirurgias estéticas. Nós fazemos de conta que somos jovens e o país envelhece. Nós precisamos reinventar, né, os nossos 60 mais. E é isso que a gente se propõe a fazer. Falando de cuidado, falando de autocuidado, esses espaços onde nós nos damos, eu me dou um espaço para mim mesma. Todas as segundas, quartas e sextas a gente está escrevendo. Além disso, nós temos dois projetos que eu gostaria de contar para vocês. Nós temos um projeto de um aplicativo para celulares, que também vai poder ser acessado nos computadores, que é um aplicativo de cuidado e autocuidado. Em geral, quando a gente fala de Alzheimer, de demências, as pessoas pensam no doente, mas não pensam no familiar que cuida. Então, nós queremos exatamente ter esse espaço, um espaço para o familiar enfermo e um espaço para a cuidadora familiar. É um espaço de cuidado e autocuidado, porque nós acreditamos que todos e todas temos o direito de cuidar e ser cuidado, e de cuidar de si, principalmente. E é nisso que consiste o autocuidado. Esse aplicativo, na sua primeira versão, vai sair no final de 2021, numa parceria com a Universidade Federal da Paraíba, né, e o Laboratório Lavide. Ele é inédito no país, assim como foi o nosso bloco de carnaval, assim como foi o projeto Filhas da Mãe Contam Histórias, né, e assim como está sendo o blog do coletivo Filhas da Mãe. Nós temos outros projetos? Temos sim, nós temos vários projetos. E os nossos trabalhos têm sido desenvolvidos com voluntários. São voluntários familiares e voluntários amigos. Porque tem uma categoria do cuidado que muito pouca gente fala, que é o cuidado informal. Esse cuidado informal, ele é caracterizado pela contribuição de amigas, amigos, de vizinhas principalmente. Elas não recebem nada como um cuidador familiar. E é um trabalho absolutamente invisível, como é o das cuidadoras familiares. No blog a gente fala no feminino. Não só porque são duas mulheres escrevendo, mas porque 96% da atividade no Brasil, seja ela paga ou sem remuneração, como é o caso das cuidadoras familiares e das informais, são mulheres. Não, nós não nascemos para cuidar, pessoal. Isso é uma designação social. Nós precisamos sim que os homens estejam com a gente, que participem do cuidado e que não é só entrando com a parte financeira. Cuidar é estar presente. Cuidar é conseguir estar junto, deixando-se, deslocando de um papel primordial. O papel de filho, de filha, de neta, de neto, de sobrinha ou sobrinho. Ou seja, quando a gente cuida, a gente sai desse lugar de receber, né? Receber carinho, de receber afeto, para ofertar carinho, ofertar atenção e de ofertar afeto. Muita gente não consegue. Temos muitos casos de pessoas que negam que o seu familiar, né, está doente. Porque enquanto a gente pensar que ele está só diferente, não precisa se responsabilizar pelo cuidado. Eu gostaria de fazer um convite para as pessoas que têm algum conhecido, que têm algum familiar com Alzheimer e outras demências. Participem de grupos de apoio, seja o coletivo Filhas da Mãe, que todas e todas são bem-vindas, ou outros coletivos, outros grupos, como o Abraz, como a Rede Cuida de Mim, em São Paulo. Temos grupos em todo o país.
Você não está sozinha, você não está sozinho. Quanto mais informado, mais fácil de lidar com a doença. Não triste, triste sempre vai ser, né? Mas pelo menos há uma tentativa de não se afogar na dor, de sair desse espaço da dor e recuperar a alegria de viver. E isso é autocuidado, isso é estar presente.